Olá, a reação de hoje é a síntese do 1-bromobutano a partir do 1-butanol. Essa é uma típica reação de substituição nucleofílica bimolecular, SN2. Porém, os detalhes não são tão simples quanto parece. Nesse experimento, eu utilizei 50 ml de 1-butanol, 78 gramas de KBr, brometo de potássio. Pode ser usado brometo de sódio também, respeitando o número de mol e as quantidades estequiométricas, 70 ml de ácido sulfúrico e 70 ml de água. Também utilizei manta de aquecimento e aparato de destilação. O primeiro passo é adicionar o brometo de potássio a um balão. Eu usei um balão monotubulado de 500 ml e adicionei a água. Não ocorre a dissolução total nesse momento, mas agitei um pouco para que a maior parte, pelo menos, se dissolvesse na água. O brometo de potássio é um sal bastante solúvel, mas a concentração é muito alta para que ocorra a solubilização total, que só vai ocorrer após a adição do ácido sulfúrico. Em seguida, transferi o 1-butanol e adicionei o ácido sulfúrico aos poucos, com o balão em um banho de gelo para evitar um superaquecimento. O banho de gelo diminui a formação de bromo, BR2, pela oxidação do brometo pelo ácido sulfúrico. Mesmo assim, nesta etapa, o balão fica tomado por vapores. Alguns afirmam que ocorre a formação de ácido bromídrico, HBr, gasoso nessa etapa, o que é improvável. O HBr tem pKa de -9, assim como a primeiro pKa do ácido sulfúrico, enquanto o hidrônio, H3O+, tem o pKa de -1,7. Ou seja, o HBr e o H2SO4 são ácidos muito mais fortes que o H3O+, e transferem o próton para a água, enquanto a reação reversa não ocorre. Neste momento, ligo a manta e inicio o aquecimento. A reação fica sob refluxo por cerca de meia hora. O mecanismo dessa reação é uma SN2, substituição nucleofílica bimolecular, em que o substrato orgânico e o nucleófilo, no caso o brometo, estão ambos presentes no estado de transição. Veja a proposta de estado de transição. A ligação carbono-oxigênio já está quebrada e a ligação carbono-bromo não está formada, porém existe um alinhamento de 180 graus entre o brometo, carbono e o oxigênio. O brometo entra pelo lado oposto à saída do oxigênio, o que resulta em uma inversão de configuração em carbonos assimétricos, o que não é o caso. O mecanismo SN2, substituição nucleofílica bimolecular, é um mecanismo em que ocorre a entrada do nucleófilo, o grupo com o par de elétrons, e a saída do grupo de saída, no caso o H2+, em uma única etapa. Neste mecanismo, a questão do impedimento estéreo do arranjo espacial no estado de transição é fundamental. Grupos muito volumosos em torno do carbono que sofre a substituição nucleofílica impedem ou deixam a reação muito lenta. Por essa questão, o mecanismo SN2 ocorre em carbonos primários e secundários, sendo que nesses ocorre a uma velocidade mais lenta, enquanto que em carbonos terciários as reações de substituição nucleofílica ocorrem pelo mecanismo SN1, como no caso do cloreto de terbutila, um vídeo que está no canal. A função do ácido sulfúrico é deixar o meio extremamente ácido, para que o grupo OH do 1-butanol passe para OH2+. Enquanto o grupo OH hidroxila é um mau grupo de saída, e não ocorre a reação de SN2 por essa questão,
O grupo OH2+, sai como água, que é uma molécula muito estável, então ele é um bom grupo de saída. Essa transferência de próton para o 1-butanol leva ao seguinte equilíbrio ácido básico, conforme o esquema. O ácido conjugado do 1-butanol é a espécie reativa que vai seguir para a reação de SN2. As reações que seguem o mecanismo SN2 ocorrem em velocidades maiores em solventes não aquosos e que não fazem ligações de hidrogênio, como acetona, acetonitrila, eteretílico e dimetilformamida. Esta observação ocorre da menor solvatação do nucleófilo nesses solventes, enquanto que em água o nucleófilo com carga negativa é cercado por moléculas de água, o que dificulta a aproximação do substrato orgânico. Nessa reação, a água estabiliza o cátion butanônio, o ácido conjugado do butanol, e o efeito disto é a diminuição da energia do estado de transição. Após terminar o refluxo, tomei uma decisão diferente do roteiro da disciplina da URGS que estava seguindo, que recomenda parar a reação e extrair a fase orgânica, lavar com ácido sulfúrico, bicarbonato de sódio e destilar. Na verdade, eu segui este método uma vez, mas o rendimento foi baixo. Resolvi, então, destilar o material do balão de reação, o que evita a lavagem com ácido sulfúrico, e eu acho que aumentaria o rendimento da reação. O material destilado é uma mistura de 1-bromobutano, água e pode conter um butanol. A destilação ocorreu abaixo de 80 graus. A água e um butanol formam um azeótopo de ponto de ebulição de 92,4 graus centígrados, com 76 mol% de água. Logo, não é o azeótopo, e a mistura deve ser mais rica em água e 1-bromobutano. Veja a tabela de ponto de ebulição. Quando o material se condensa, se formam duas fases. A fase de cima e a fase de baixo, e uma delas é a água. Para saber se a água estava na fase de baixo, transferi um pouco dessa fase para um tubo de ensaio, adicionei água. As fases não se misturaram, logo a fase de baixo não é água, e deve ser 1-bromobutano, que é mais denso que a água. Então, esta é uma forte evidência que a fase inferior é 1-bromobutano. A partir de um certo momento, pareceu que apenas a água estava destilando. Então, desliguei o aquecimento. O material no balão de reação tinha apenas uma fase. Todo o material orgânico foi destilado. Transferi esse material do balão de reação para um becker, porque eu sabia que iria precipitar o hidrogênio sulfato de potássio, KHSO4. Seria mais difícil retirar esse material do balão depois, embora ele seja bem solúvel em água. Transferi o destilado para um funil de separação. A fase de baixo é do 1-bromobutano, é a fase que nos interessa. Sequei ela com cloreto de cálcio anidro. O cloreto de cálcio absorve até 2 moléculas de água por unidade de cloreto de cálcio. Deixei uns 10 minutos o cloreto de cálcio com 1-bromobutano e filtrei para um balão pré-pesado. É importante secar bem, porque o ponto de ebulição da água e do 1-bromobutano são muito próximos. Montei uma nova destilação, mas dessa vez coloquei uma coluna de fracionamento para separar o 1-bromobutano do 1-butanol que porventura ainda estiver presente. Esta é uma destilação fracionada, em que a coluna de fracionamento agrega novos equilíbrios de vaporização e condensação e permite a separação de moléculas com pontos de ebulição relativamente próximos. O líquido destilou a 98 graus centígrados, o que é uma evidência que é o 1-bromobutano, que destila a 102 graus centígrados na literatura. Às vezes, os termômetros mostram pequenas diferenças de temperatura,
ou a pressão atmosférica varia, e por isso não considerei esta diferença significativa. E o nosso ponto de ebulição registrado está muito próximo ao da literatura. Então podemos considerar que é um bromobutano que estamos recolhendo. O rendimento da reação foi de 26,4 gramas, o que dá 55% de rendimento percentual, bem melhor do que os 17% que eu obtive na reação sem a primeira destilação e lavando com ácido sulfúrico. Este é o último vídeo de 2020. Nos vemos no ano que vem.